tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Então, sentem-se igualmente abraçados. Essa equipe espiritual e também conosco, os trabalhadores. Essa casinha de todos nós. Tá? Quem está vindo pela primeira vez, quem vai estar cansado de vir, a casa é de todos. Então, eu espero que gostem, porque as portas estarão sempre abertas. Então, eu quero trazer a mensagem para os irmãos falando de Jesus e o Natal. Né? Que a palavra Natal, como nós sabemos, ela significa nascimento e vem do latim natale. E como substantivo, refere-se à celebração cristã do nascimento de Jesus Cristo, que dá o nome a essa comemoração, né? A essa festa religiosa, a qual nós chamamos o Natal, o dia de Natal. Para o Espiritismo, o Natal é um convite à reflexão profunda, à reforma íntima, tanto nós batemos aqui o ano todo sempre, né? E a vivência dos ensinamentos de Jesus. O nosso modelo e guia, nosso mestre. Mas, irmãos, ainda hoje é uma lástima que a gente vê que tantas pessoas comemoram o Natal sem atentar para o seu verdadeiro motivo. O que significa, o que significou para a terra o nascimento de Jesus. Isso passa desapercebido em muitos lares. São poucos os lares que realmente comemoram o Natal de Jesus, que quer dizer o aniversário de Jesus e com ele. Né? Porque não adianta só comemorar o Natal e ele não estar presente. A sua vinda foi anunciada séculos após séculos por vários e vários profetas. O povo hebreu, por exemplo, esperava ansiosamente por ele, mas esperavam sem saber a quem realmente, né, eles estavam esperando. Para eles, o Messias, que tanto era falado, que todo mundo esperava, para eles seria um libertador, um guerreiro que viria libertá-los, né, do domínio dos romanos. Como a gente sabe pela história, o povo hebreu ele foi escravizado, né, pelos romanos. Então eles ansiavam por esse libertador que os libertaria então dos domínios dos romanos. Outros ainda imaginavam que o Messias seria um homem rico, poderoso, né, poderoso no sentido, né, na parte física, material, né, que viria à frente de exército, montado no cavalo, né, e que venceria igualmente a esses romanos, devolvendo-lhes os sofrimentos e as humilhações impostas aos judeus anos a fio. Então, como nós vimos, eles estavam esperando quem? Um guerreiro, um libertador, né? Porque não sabiam, naquela época não tinha uma grandeza espiritual, não tinha uma clareza de pensamentos, né, para compreender, para aceitar um Messias que não fosse um homem poderoso, né, revestido de pompa e luxo, porque eles achavam que tinha que ser alguém que estivesse muito acima dos orgulhosos romanos, porque era isso que eles viam, né? Era pompa e luxo da parte deles. Então eles achavam que o Messias seria algo mais ou menos nesse plano, né? E ele chegou, meus amigos, e ninguém o reconheceu, né? Nada de palácios, nada de demonstrações exteriores de poder. Chegou humilde. Pelo contrário, as primeiras paredes que o abrigaram foram as paredes de um estábulo. Seu berço, as palhas de uma manjedoura.
Se pensarmos na história de Jesus, em sua passagem pela terra, ele nunca teve 2, 3 palhas como teto para chamar de seu. Jesus não tinha onde ficar. Ele vivia da comiseração das pessoas, daqueles que o convidavam para o seu lar. Sua casa era o infinito, as estrelas. Então esse é o nosso mestre. Seu poder manifestou-se pela firmeza de suas convicções, na força da verdade e no exemplo profundo que ele deu do amor. Amor esse que nós ainda não entendemos até hoje, há mais ou menos 2025 a 2026 anos. A gente ainda não compreendeu o que é esse amor. Seu nascimento se deu, sim, em circunstâncias, num estábulo, de uma manjedoura, mas não porque seus pais se encontrassem, em condições de penúria. Não. Embora José fosse um carpinteiro pobre, ele tinha como pagar uma pousada, uma hospedaria, Porém, devido à cidade estar repleta de viajantes, em função do licenciamento que estava acontecendo na época, eles não conseguiram vaga. Há quem diga que alguns donos de pousada negaram essa vaga a José, por eles terem uma pessoa simples, pobre, que deveria pagar o preço aquele que era justo, mas então eles negaram para poder pegar um preço melhor com algum dos viajantes que por certo pagaria, pois precisaria de um lugar para ficar. O seu nascimento num estado, meus irmãos, pode ter sido circunstancial, ou seja, as circunstâncias que a gente falou, que deu até agora, levaram a que ele fosse nascer num estado. Mas a condição de pobreza, essa não. Pois essa já estava programada antes dele vir, visto ele ter escolhido a família de um carpinteiro. Esse é Jesus. O verdadeiro Natal com ele, meus irmãos, é entendê-lo como nosso modelo e guia. Por tudo que ele nos deixou, pela mensagem que ele nos trouxe. Já nasceu deixando mensagens da mais profunda significação na história humana. Começou mostrando que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível, senão aqueles que têm olhos de Deus. Pois o seu poder emana do espírito imortal e não da matéria transitória. Deixou exemplo de força imensa, de simplicidade e de humildade, começando a vida num berço simples, pobre e entre pessoas comuns. Porque José e Maria eram pessoas comuns. E 33 anos depois, naquela sexta-feira de triste memória, Jesus foi um derrotado, vencido ao peso da iniquidade e dos interesses materiais do sacerdócio judaico. Entretanto, como previsto pelo profeta, sua passagem pela terra seria a de um vencedor. O seu túmulo passara como de um malvado. Quem não lembra da passagem da morte de Jesus? E a sua morte como a de um ímpio, ou seja, uma pessoa cruel, um bárbaro, uma pessoa desumana. Logo ele, meus irmãos, que era puro amor e que só falava de amor. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, psicografia do Chico, aonde Emmanuel, seu mentor,
completa na obra que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora de Jesus, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Que ali começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor Emmanuel, vemos que a passagem de Jesus pela terra não foi apenas de mais um missionário, mas constituiu-se num marco luminoso na história da evolução humana, a nossa história. Natal com Jesus é também comemorar o seu nascimento, não só como um evento histórico, mas como um processo perpétuo. Achei interessante essa frase. Que seria um processo perpétuo. Por quê? Porque deve ocorrer diariamente, o ano todo, no coração de cada cristão. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Nós lembramos de Jesus ou do aniversário dele somente no final do ano. O que seria de todos nós se ele lembrasse de nós somente no dia do nosso aniversário? Com certeza nós estaríamos perdidos, né? Então é interessante essa colocação que o autor do texto fez. Ocorrer diariamente, o ano todo. Como falamos no início, como isso se dá? Através da nossa transformação interior, a tal da reforma íntima. É através disso que nós buscamos a presença de Jesus a todo momento na nossa existência. Vamos refletir um pouco além do consumismo. O Natal, vamos fazer um questionamento para nós todos. Se o Natal representa o nascimento de Jesus, né, então ele não é só aquela celebração cultural, material que todos nós fazemos. Nos preocupamos em correr atrás, de arrumar a casa, de trocar cortina, de comprar isso, de comprar aquilo, de comprar presente, de não sei mais o que. É uma loucura, né? Não se tem tempo para nada. O Natal verdadeiro, meus irmãos, é revestido de sentimentos nobres, sentimentos espirituais, que representem o nascimento de Jesus. Ainda dentro da nossa reflexão, nos preocupamos, então, como falei, em arrumar a casa, né? Nós temos que deixar tudo top de linha, para satisfazer o nosso ego, né? Para satisfazer as visitas que chegam na nossa casa, para encher os olhos, para causar até uma certa inveja nos nossos vizinhos. Então nós nos preocupamos com isso. Mas e a nossa casa interior? Como ela fica? Nós temos a casa física, temos a casa interior. Como estão nosso coração, nosso pensamento, esses dois cômodos tão importantes dentro do nosso universo interior, que abrigam, respectivamente, meus irmãos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Se nós formos estudar a doutrina espírita, nós vamos ver o quanto é importante o que pensamos, né? O que sentimos. Isso faz toda a diferença. Então, será que nós estamos aptos a receber o Mestre? Estaria a nossa casa interior em condições? Então, são questionamentos que nós devemos fazer. Por que não aproveitar essa época do ano quando nós estamos, né,
mais sensíveis, com sentimentos mais elevados, queiramos ou não, nessa época a gente sempre fica, né, mais maleável, sensível. Por que não aproveitar e fazer o nosso preparo para o Natal fazendo uma autoanálise diária, fazendo esse tipo de pergunta, de questionamento a nós mesmos? Eu penso que ajudaria em muito na arrumação da nossa casa interior. Não precisaríamos correr tanto para arrumar. Então, a nossa proposta é, falamos há pouco, Natal o ano todo. Mas como que nós vamos manter esse preparo para o Natal com Jesus o ano inteiro? Temos algumas práticas que nos dão esse suporte, como caridade, paciência, tolerância, perdão e o amor em sua verdadeira essência. Não é esse amor da boca para fora, né? Que é muito fácil, às vezes as pessoas mandam uma mensagem, te amo, né? Como assim? As pessoas não sabem o que estão falando. Dizer eu te amo é uma coisa muito profunda. Amar é uma coisa muito profunda. Mas o amor verdadeiro, a essência verdadeira, não esse amor banal que nós usamos aí, né? Com o crush, né? Com a minha velha, com o meu velho, entendeu? É uma coisa mais profunda, tá? Então o Natal com Cristo o ano todo também nos leva a pensar no futuro, no quanto que cada cristão, cada um de nós, deve despender de tempo para entender e vivenciar o Evangelho de Jesus. Que Ele é a nossa luz guia, que está constantemente em nossas vidas, nos chamando a atenção para os valores morais e espirituais, a essência da doutrina que nós abraçamos e que vem de onde? Da mensagem de Jesus. Da palha da manjedoura, a ressurreição gloriosa. Sua passagem pela terra foi um marco luminoso que jamais se extinguirá. Nasceu sobre a palha simples de um estábulo, é verdade, mas Jesus, meus irmãos, conseguiu mudar o calendário da terra. Condutor da humanidade, não só apontou o caminho a ser seguido, mas como mestre perfeito o trilhou, ele próprio, à frente, como a nos conduzir e dizer: sou o modelo, sou o guia. De sua origem humilde, né, se transformou, se elevou em um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até os dias de hoje. Natal, meus irmãos, nós temos que entender que é o aniversário do maior missionário que Deus mandou à terra. Não existe outro igual. Possivelmente jamais existirá. Que comemoremos o Natal não só por festas materiais e tudo que os envolve, mas por nós termos a consciência do seu verdadeiro significado, por termos a consciência do valor da mensagem que Ele nos deixou. Contudo, é que devemos, nesta época, meditar sobre como oferecer a Ele essa comemoração. O que temos para lhe entregar? É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradam muito aos mestres. Ainda fazendo os questionamentos, meus irmãos, que não tem outra forma. Porventura, poderemos demonstrar a Jesus que nós somos discípulos aplicados? Será que temos algum progresso para lhe oferecer desde o último Natal? Quanto nós conseguimos crescer naquelas práticas que falamos há pouco?
caridade, perdão, paciência, compreensão, amor. Quanto nós crescemos nisso? Quanto conseguimos andar? Será que essas festas ruidosas, com excessos de bebida, excessos de comida, de presentes, estariam ao gosto do aniversariante? Ele que sempre primou pela sobriedade, pela simplicidade, pelo equilíbrio. Muito justo, meus irmãos, que festejemos o Natal com um jantar um pouco mais elaborado, diferente do dia a dia, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com simplicidade, com paz, sem exageros. Lembrando sempre em agradar em primeiro lugar ao aniversariante. Melhor seria ainda se nós conseguíssemos festejar o Natal somente após termos repartido um pouco da nossa mesa, dos nossos presentes, com aqueles que nada têm. Que satisfação seria retornar ao lar depois de ter servido aos nossos irmãos. Com certeza, nós agradaríamos muito mais ao aniversariante do dia. Estaríamos realmente comemorando o Natal dele com ele. Então, meus irmãos, a mensagem de Natal de Jesus que eu quis trazer para a tarde de hoje é essa. E lembrando aos irmãos, então, que é o nosso último encontro do ano, e eu quero deixar, em nome da direção da casa e de todos os trabalhadores da casa, uma mensagem de final de ano a todos os irmãos que estão junto conosco o ano todo. Hoje aqui, cheio de carinhas, tudo conhecido, que já estão aqui há bastante tempo. É bastante gratificante a gente ter vocês conosco. Então eu quero deixar a todos, além dessa mensagem para todos, um Feliz Natal verdadeiro a cada um dos irmãos. Que dentro dos lares de cada um possa reinar a paz e a presença. Que a luz do Divino Mestre, como aquela estrela que fica acima do pinheirinho, possa ficar em cima da casa de cada um, refletindo essas emanações de amor que somente o nosso Mestre tem condições de fazer. E para o ano de 2026, uma pequena mensagem de Emmanuel do livro Vida e Caminho, aonde ele nos diz: ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Um convite, para que não cruzemos os braços. É sempre tempo de trabalhar, de servir ao nosso próximo. Mesmo que o nosso próximo seja aquele que está bem próximo de nós, que seja alguém da família, mas é o nosso próximo. Porque quando nós não conseguimos atender, meus irmãos, o próximo que está mais próximo de nós, que é o próximo da família, nós possivelmente não teremos tempo ou não vamos atender aquele que está além dos nossos portões. Que assim